Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Feliz paz, pastor, glória a Deus. Amados, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, adorando ao Senhor com os irmãos. Dizer que eu estou feliz em ver muitos irmãos aqui, que a gente já teve aí na caminhada, tanto daqui como em outros tempos, vasos abençoados, a turma dos Maromba, glória a Deus. É muito bom poder estar aqui reunidos, para servir ao Senhor, irmãos. Eu estou aqui também debaixo dessa palavra do servir com excelência em nome de Jesus. Porque aonde nós estivermos, somos chamados para servir ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus, amém? E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quero dizer que a igreja está muito bonita, parabéns pastor, parabéns pastora. A igreja está muito bonita, em nome de Jesus, Vem mais obra aí, porque depois tem que quebrar para aumentar, em nome de Jesus, porque vai ficar pequeno, em nome de Jesus, amém? Mas cremos que o Senhor, Ele tem visto o cuidado dEle com a sua obra, e eu louvo a Deus porque se essa obra está de pé, irmãos, é porque é Deus que tem cuidado desse lugar. Eu posso falar com muita tranquilidade que eu louvo a Deus pela vida do pastor Vitor, da sua família, porque nós temos uma comunhão de reino, porque nós sabemos que o verdadeiro evangelho, ele não é popular. O verdadeiro evangelho, ele mexe, ele inquieta, ele incomoda, e nem todo mundo está disposto a isso. Então aqui eu creio, irmãos, que tem sido levado a palavra do evangelho, a palavra do reino, a palavra verdadeira, a palavra rema, para gerar transformação nas vidas. Não estamos preocupados com a transformação no bolso, nós estamos preocupados com a transformação no coração. Posso ouvir amém? Então, irmãos, eu louvo a Deus, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, pela vida dos seus pastores, pela vida dos seus líderes, por essa noite, por esse propósito de consagração, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Falou que estava feliz de eu vir aqui, mas está tudo aí. É feliz demais estar aqui, amém? Irmãos, quero ler com você uma palavra que está no livro de Gênesis capítulo 39. A irmã perguntou ali, pastor, qual é a versão da sua Bíblia? Eu falei, a versão dos veinhos. Porque essa Bíblia minha, irmãos, quando eu ganhei foi em 2006. Aleluia. E já estavam profetizando sobre a minha vida já, para você ser usado por Deus. Olha só, que bênção, né? Entregaram uma Bíblia dizendo para você ser usado por Deus. Até hoje eu uso, irmãos, ela prega sozinha. Tem tanta anotação que eu já sei aonde está o texto, que lado esquerdo, em cima, embaixo, já estou acostumado com ela. São apenas alguns versículos, e esse tema abençoado é um tema que com certeza eu vou receber essa porção, e eu creio que a igreja vai ser muito edificada e abençoada esse ano, debaixo dessa palavra. Porque se o próprio Jesus, ele veio a dizer, irmãos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Senhor nos ensinou a maior a maior forma de servir, que é a toalha e a bacia. Então, irmãos, nós estamos no caminho certo, que é viver o chamado de servir e ser um instrumento nas mãos de Deus. Posso ouvir amém? Glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Só até aí em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos só mais um instante, para nós orarmos? Glória a Deus, aleluia. Pai, nós já estamos na tua presença, é evidente, Senhor, aleluia, que o Senhor já está manifestando a tua glória, e o teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Eu quero nesse momento, Pai, te louvar por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como reino. Senhor, aqui não é mais placa, aqui, Senhor Deus, são filhos que temos todos sede e fome de Ti, Pai. Por isso nós clamamos a Ti e pedimos,
Fala conosco, Pai, que a Tua palavra que é vida venha ministrar os nossos corações, que essa palavra que é alimento venha, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé, que essa palavra, Senhor Deus, venha gerar, Senhor Deus, sabedoria e entendimento, para que possamos caminhar, Senhor, debaixo dos Teus propósitos, possamos caminhar, Senhor, debaixo da visão do reino que o Senhor estabeleceu sobre esse lugar, Pai. Por isso eu te peço, fala com cada coração, encontra em cada coração uma terra fértil, encontra em cada coração, Lamai, Keneb, Assur e Alamaias, uma oportunidade do Teu Espírito Santo já ministrar. E eu já te peço, meu amigo Espírito Santo, já começa a ministrar agora sobre cada coração, já começa a tirar tudo aquilo que era impedimento da palavra do Senhor vir de encontro. Espírito Santo, já começa a tocar, inquietar, ministrar o coração dos Teus filhos. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Amém. Irmãos, quando fala sobre servir com excelência, e esse tema é um tema maravilhoso, nós pensamos sempre no que nós vamos fazer para, talvez na casa do Senhor, ou naquilo que o Senhor tem chamado. E quando o Senhor me falou, ministrou meu coração sobre a palavra para ser ministrada hoje, na hora veio José. Na hora veio José. E quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos alguns princípios que o reino estabelece para que você venha servir não segundo o nosso coração, não segundo o que dizem por aí, mas segundo princípios do reino. Há princípios que precisam ser estabelecidos nos nossos corações, para que nós possamos entender como é que Deus não somente quer nos usar, mas também como Ele quer nos honrar. Posso ouvir um amém? E aí, meus irmãos, quando eu vejo José, eu vejo um caso sensacional, de onde nós podemos aprender quais princípios nos leva a entender o que é viver uma vida de servir com excelência. E o primeiro ponto que aqui nós vemos é um jovem que é vendido, e ele vai parar na casa de Potifar, que compra ele, um oficial do rei, um oficial do faraó, comandante da guarda, compra José. E José, irmãos, ele vai para a casa de Potifar, e ali começa a acontecer algo muito interessante, porque Potifar começa a observar, ele começa a observar que o Senhor era com José. Que o Senhor era com José. Sabe qual foi o cartão de visita de José para Potifar? Foi o Senhor mostrar através de José o quanto o Senhor, Ele abençoa aqueles que têm um coração disposto a servir. E o primeiro princípio que eu vejo aqui, irmãos, porque José, a Bíblia vai dizer que Potifar viu que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão, tudo que ele se dispunha a fazer na casa de Potifar, o Senhor era com ele, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. Só que você pode falar, pastor, mas nós somos chamados para servir, na liberdade do Espírito. Mas há um princípio aqui que o Senhor quer ministrar, e o primeiro princípio é o princípio da sujeição. Porque José, mesmo vendido, mesmo escravo, ele estava debaixo de uma autoridade. Ele reconheceu que ali ele não era maior do que Potifar, mas ele estava ali para que ele pudesse ser um canal de bênção. E quando nós entendemos isso, já começa a mudar algumas coisas. Por quê, irmãos? Porque muitos querem servir por si próprio. Muitos querem se autodirecionar para servir. O que eu vou fazer é uma coisa, agora o que Deus quer que eu faça é outra coisa. Por quê, irmãos? Porque Potifar, ele poderia colocar um jugo sobre José, mas a verdade é que o Senhor começou a mudar a sorte de José na casa de Potifar.
E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor o prosperava, porque ele não fazia apenas para homem, ele fazia para o Senhor. E como ele fazia para o Senhor foi reconhecido na vida dele. Como ele fez para Deus, como ele fez com excelência, como ele fez com entrega, como ele fez, aleluia, sem reclamar, sem murmurar, sem se vitimizar. Há um princípio da sujeição aqui. Nós temos que nos sujeitar, aleluia, ao propósito de Deus. E se sujeitar é: Senhor, usa-me conforme a tua vontade. A Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, e aí sim siga-me. Sabe o que é o nega-se? Nega a si mesmo. É você se sujeitar ao Senhor. É se sujeitar à vontade dEle. É se sujeitar à vontade que Ele estabelece de como você vai servir. Muitas vezes nós estamos querendo servir na casa do Senhor diante da nossa experiência, mas muitas vezes Deus quer te usar de outra forma. Muitas vezes nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão carentes, irmãos, carentes de generosidade. Você pode ver isso, irmãos. Para conversar com alguém, olhando nos olhos de um caixa, de um mercado, de uma padaria, e pergunta para ele, ela vai falar: bom dia, tudo bem? CPF na nota. Primeira coisa que pergunta: CPF na nota. Se olha nos olhos dela e fala assim: está tudo bem com você? Aquilo vai parar a vida dela. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo num tempo tão automático, que as pessoas não estão entendendo que quando eu me sujeito à vontade de Deus, aonde o Senhor me levar, aonde eu estiver, vai ser uma oportunidade de eu servir ao Senhor e o nome dele ser conhecido. Então, vai acontecer de muitas vezes você ser usado em lugar que menos você imagina, mas o Espírito Santo vai estar te inquietando, dizendo: é agora que você vai falar, é agora que você vai até orar. Eu vou contar uma história, posso? Tá bom. Uma vez, eu estava numa festa infantil. De um lado, na minha mão esquerda, a honra, coxinha, quibe, mini quibe, salgados. Do lado direito da minha mão, prosperidade, Coca-Cola. Então, honra e prosperidade, estava tudo ali, irmãos. Eu estava num lugar, ali eu falei: meu Deus, que bênção. Quietinho no meu lugar, toda hora salgadinho fresco, toda hora, irmão, o garçom lá colocando Coca-Cola. E era Coca mesmo. O crente conhece uma Coca. Até pelo cheiro ele sabe, essa aqui é pura. Eu estou quieto, irmãos, comendo a minha coxinha. Eu estou quieto tomando a minha Coca. Chega um irmão. Estávamos entre irmãos de igreja. Fui convidado por esse irmão, porque a parentela dele estava fazendo. Ele chegou aqui: pastor, vem cá, deixa eu apresentar uma moça. Moça, esse aqui é o meu pastor, e ele vai orar por você agora. Deus vai falar com você através dele, porque ele vai orar por você. Eu falei: agora? Irmão, imagina a cena. Eu estava ainda no prazer, e ele já estava preparado. Não, ele vai orar e tudo mais. Eu falei: agora? Eu poderia ser aquela pessoa mais, religiosa, mas nós nos esvaziamos da religiosidade. Eu poderia falar: não, irmã, visita a nossa igreja, vai lá e Deus falará contigo. Estarei orando, irmã, eu orarei. Mas, irmão, negue-se a si mesmo. Quando você se submete ao Senhor, se sujeita a Ele, quando você entende a sujeição à autoridade, e aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que toda autoridade é estabelecida por Deus, toda. O seu patrão é uma autoridade estabelecida por Deus, o policial é uma autoridade estabelecida por Deus, o professor é uma autoridade estabelecida por Deus, os pais são as primeiras autoridades estabelecidas por Deus, são os primeiros. E quando nós entendemos a sujeição à autoridade, meus irmãos, já não somos nós que escolhemos. Irmãos, eu falei: vamos orar. Peraí, quase que eu falei: deixa eu tirar a coxinha do meu dente.
Ainda estava lá, irmão, com o resto de coxinha na boca. Vamos orar, irmã, vem aqui no cantinho aqui. E ali, irmãos, a mulher estava opressa. A mulher estava com um espírito de depressão. A pessoa estava ali mal, estava doente, mas espiritualmente, emocionalmente, e o Senhor fez a obra sobre a vida dela. Tinha que ser lá, tinha que ser naquela hora. Não é você que escolhe a hora que você vai ser servido. Se eu estou debaixo de sujeição, Deus vai me usar na festa, vai me usar na padaria, vai me usar no shopping, vai me usar aonde eu estiver, para que eu possa servi-lo e Ele seja reconhecido na minha vida. Eu diminuo, Ele cresce, eu sirvo e Ele é glorificado. E Ele prospera o que você faz. Ele abençoa o que você faz quando você está debaixo da sujeição, debaixo de uma autoridade espiritual. Muitos querem muitas vezes servir e bate no peito e fala: pastor, eu vim aqui para cantar. Eu sou cantor. Mas você canta? Minha mãe disse que eu canto. Quem já ouviu? Minha família, lá no banheiro. Não, pastor, eu vim aqui porque eu quero pregar. Eu vim aqui porque eu quero fazer isso. Eu vim aqui porque eu quero fazer aquilo. Quem sujeita à vontade do Senhor, não tem diferença um microfone ou uma vassoura. Porque tem um espírito de servo. Um espírito que aonde estiver, está disposto a glorificar a Deus com a sua vida. Posso ouvir um amém? Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus vai te usar de forma poderosa. Aonde você estiver, vai ser inquietado pelo Espírito Santo. E você vai ver as oportunidades que o Senhor te chama nesse ano de 2024. Para onde você estiver, você vai começar a ser instrumento nas mãos de Deus. Vai começar a ser instrumento para a glória de Deus. Tem horas que não vai ser espiritual, vai ser físico mesmo. Vai ser ajudar alguém, vai ser colaborar com alguém. Vai ser, aleluia, trabalhar no teu trabalho. Vai ser no teu serviço. Vai ser nas tuas atitudes, lá na tua escola, na tua faculdade, lá no teu curso, aonde você estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Deus honra aqueles que servem de coração, Deus honra quem serve com excelência, Deus honra quem serve a Ele, aleluia, servindo aos homens. Aleluia. Poxa, eu achei que você ia dar um glória a Deus, um aleluia, pular no teto, mas cutuca o seu irmão e fala assim: esquece a coxinha agora. Tem gente que está na coxinha. Cutuca o seu irmão que está da direita e da esquerda e fala assim: ainda hoje. Fala com voz de profeta: ainda hoje você vai me pagar uma pizza. Receba, 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 que às vezes dá certo, irmão. Isso às vezes dá certo. Olha só, a Bíblia diz que Deus honra, Deus abençoa. E ali ele estava buscando honra? Não estava buscando honra, pelo contrário, ele foi desonrado. Ele foi desonrado, ele foi injustiçado. Pastor, como assim? Deus não honra? Honra, mas no tempo dele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem horas que sujeitar ao Senhor, irmãos, é se sujeitar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo te exalte. Só que para isso vai ter resistência, vai ter levantes impedindo que você sirva, querendo desmerecer o que você faz para Deus, tentar impedir que você continue sendo instrumento na mão dele. O que acontece? Você já conhece a história, que é uma igreja de Bíblia, que eu sei disso. Então ali parece a mulher lá de Potifar, que não estava nem com a pomba gira, estava com a pomba fixa, e foi lá e se levantou contra o menino, e ele fugiu, saiu ali da aparência do mal, daquela encapetada, e aí inverteu-se a situação. Fizeram um complô para que José fosse injustiçado. E aonde José vai parar? Eu vou tomar água para você responder com mais vontade. Numa prisão. Que honra, hein? Uau! Serviu, fez tudo. Você já viu pessoas assim? Ah, Deus, eu fiz tudo para o Senhor e não me honraram. Vou parar. Não. Você não foi chamado para parar, porque você não está servindo o homem, você está servindo ao Senhor.
Você não foi chamado para buscar glória de homens, você foi chamado para dar glórias a Deus. E quem está disposto a dar glórias a Deus não se preocupa com glória de homens. Quem está entendendo, diga aleluia. Então eu não corro atrás de recompensa, reconhecimento humano. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele vai recompensar toda a sua obra, todo o trabalho que você fizer, a recompensa vem dEle. Então aqui ele vai para uma prisão, e aí na prisão eu começo a entender um segundo importante conceito e princípio. Porque, vamos lá comigo na Bíblia, para não dizer que é achismo. Versículo 20, da versão antiga empoeirada. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora olha que tremendo, um coração de servo, que deseja adorar o Senhor com excelência. Olha o próximo versículo. Porém, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Declare comigo, ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Fazer. Olha o que a Bíblia diz antes, versículo 3, vendo Potifar que o Senhor é com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. E aqui, irmãos, tudo que se devia fazer, ele fazia tudo quanto se devia fazer. Versículo 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. A Dani, que eu fiquei feliz demais de ver aqui, ela trouxe um texto que para mim é um texto, sabe, irmãos, crucial na vida de um cristão. Consagra o Senhor os teus planos, e Ele prosperará os teus caminhos, os teus desígnios. Você quer um ano sobrenatural? Você quer um ano onde Deus vai te abençoar? Coloque o serviço e aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aleluia, como prioridade na sua vida. Porque você vai ver que tudo que você fizer, tudo que você planejar para o Senhor, diante do Senhor, Ele vai prosperar em nome de Jesus. Ele vai prosperar as suas mãos, Ele vai prosperar aquilo que você se comprometer, os teus projetos, os teus propósitos para 2024, tudo aquilo que você colocar a mão. Ramai, Chomneb, Assuri, Alamai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O Senhor está capacitando homens e mulheres com excelência. O Senhor está capacitando homens e mulheres para servir, aleluia, mesmo na situação adversa, mesmo, aleluia, quando falta liberdade, mesmo quando você, aleluia, não tem controle da situação. O Senhor está dizendo, se você servir com teu coração disposto, o Senhor será benigno contigo, e Ele prosperará tudo aquilo que você colocar a mão. Pastor, eu quero ajudar na igreja, eu quero servir na igreja. Pastor, o que o Senhor me colocar para servir, eu vou servir. Pastor, eu quero limpar o chão. Pastor, eu quero limpar aqui o teto. Pastor, eu quero evangelizar. Pastor, o que o Senhor mandar, o que o Senhor direcionar, eu vou. Sabe por quê? Porque eu sei o que é estar debaixo da autoridade. E o segundo conceito, eu sei que dentro da privação, mas quando eu estou debaixo de obediência, o Senhor prospera aquilo que eu coloco a mão. Faltou liberdade. Ele não tinha liberdade para fazer o que queria, mas Deus o usava dentro do que Deus queria que ele fizesse. Você está entendendo? Pastor, eu não tenho os melhores recursos. Deus não pediu para você ter os melhores recursos, Ele pediu obediência, e o recurso Ele provê.
Deus chama Noé: Noé, vai, faz uma arca, meu filho, vai chover. O que é chuva, Deus? É um negócio que vai cair aí, vai molhar tudo, vai encher, vai inundar, porque não tinha chuva naquele tempo. Ele não fica pensando: ai, mas eu não sou marceneiro. Ai, mas Senhor, eu não sou engenheiro. Não, peraí. Eu também não sou nem marinheiro. Não. O Senhor falou o que ele deveria fazer, e o Senhor preparou os recursos para ele fazer, e ele viu a mão do Senhor sobre aquela arca, e ele e a sua família foram salvos, ele e a sua casa foram salvos. Por quê? Porque ele sabia que mesmo na privação, mesmo na dificuldade, mesmo quando não estava na melhor condição, ele estaria debaixo da obediência, e Deus prosperou as obras da mão de Noé. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu entendendo o conceito de mesmo na privação caminhar em obediência, o Senhor, Ele é exaltado, porque Ele prepara os recursos, Ele prepara as condições, Ele prepara as portas, Ele prepara. Você foi chamado para caminhar pela fé, servir, aleluia, com coração íntegro, um coração inteiro. E quando eu sirvo com coração íntegro, eu não estou preocupado com o que eu tenho de condição, eu estou preocupado de estar debaixo da direção daquele que tem toda a provisão para a minha vida, toda a provisão para os meus recursos, para os meus projetos. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, projetos que estavam adormecidos, mas que você está debaixo do zelo, da obediência, de servir com excelência. Deus prosperará, mesmo na condição adversa. Aleluia. Oh, varão. Você tem privação de recursos? Privação, ai pastor, eu não vou servir porque eu não consigo fazer isso. Peraí. Deus vai te usar dentro da tua condição. Aliás, você quer ver uma coisa que me irrita? Não pode falar isso, pastor. Sabe uma coisa que me incomoda? A ponto de deixar meus olhos vermelhos. O irmão fala assim, aqui não acontece, graças a Deus. Mas lá às vezes acontece, o irmão fala assim: eu não vou servir porque eu gosto de servir por inteiro. Então, como eu não consigo servir por inteiro, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque... então eu não vou servir. Ai, pastor, eu até queria, mas eu trabalho, mas eu estudo, eu tenho família. Quase que eu falo: só você nessa terra tem. Deus, Ele conhece o teu limite. E Ele só quer que você faça o que está dentro da tua condição, não o que você quer fazer, mas o que você pode fazer para Ele. Você não vai ser cobrado diante de Deus pelo que você não pode, você vai ser cobrado pelo que você pode e você não faz. Tem alguém aqui comigo? Isso que eu falei para aquelas pessoas, só para você entender, tá? Teve gente que olhou assustado assim, encolheu. Eu falei: ai meu Deus, o Senhor me revelou. Não podemos dar desculpa para não servir. Nós não podemos dar desculpa para não nos colocar à disposição do reino. E colocar à disposição do reino, irmãos, quando eu falo reino, eu não estou falando só de igreja. Eu estou falando de aonde você for, você é um embaixador do reino. Aonde você for, a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12 que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Porque, irmãos, aonde você estiver, tem gente olhando para você, para discernir a sua vida. E muitas vezes o teu servir vai fazer tanto a diferença, que pessoas que estarão ao teu redor confiarão em você. Confiarão. Olha o que a Bíblia diz. José, irmãos, começou a trabalhar, e a Bíblia diz ali, irmãos, que lá dentro, tudo que ele fazia, aliás, tudo quanto se devia fazer. Ele não se omitiu, aquilo que ele sabia que deveria fazer. Cutuque o seu irmão: o Espírito Santo vai te mostrar exatamente. Fala para ele: o Espírito Santo vai te mostrar exatamente. Fala assim: porque você sabe o que você deve fazer. Era para ser mais branda a palavra, pastor? Não? Então tá bom. É que levou tanto tempo para ele me chamar, que eu acho que da última vez deve ter dado errado. O cajado devia estar muito afiado. Mas, irmãos, entenda, nós não podemos
viver uma vida de serviço com excelência sem princípios. Não é só chegar e fazer, é entender o que você está fazendo, por que você está fazendo e para quem você está fazendo. E aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que o carcereiro colocou na responsabilidade dele. Ele não ficou se lamentando, irmãos, eu estou preso, está difícil, está complicado, que injustiça, eu vou deixar a igreja. Não, irmãos, ele não ficou preocupado, ele não abandonou o Senhor, porque ele sabia quem era a identidade dele no Senhor, e ele sabia quem era o seu Deus mesmo na prisão. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos recursos mais limitados, o Senhor continua sendo o teu Deus. E se você confiar no trabalhar dele, se prepara que mesmo na privação virá, aleluia, a provisão. Depois, irmãos, a Bíblia vai dizer, e aqui nós vamos para a reta final, que José, ele está lá na prisão e daqui a pouco lembram dele. Porque o faraó ele acaba tendo um sonho, e isso a gente já conhece. E a Bíblia diz que vai ele lá, e vai revelar o sonho de faraó. E a Bíblia vai dizer no capítulo 41, no versículo 37, diz assim: o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Olha isso. Acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha aí, irmãos. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo da honra. Uau! O faraó fala assim: tem alguém? Será que tem alguém aqui? Eu fico imaginando José. Tem, claro. Está aqui. Ele se apresentou. Mas ele se apresentou de qualquer jeito? Não, irmãos. Primeiro, ele tinha conselho. E se ele tinha conselho, não era conselho humano, mas o conselho que ele tinha era pelo Espírito de Deus, porque quando ele revela o sonho de Faraó, ele já está servindo a Deus em outro nível. E a Bíblia vai dizer que quando ele revela, a Bíblia diz que o próprio Faraó, assim como Potifar, assim como o carcereiro, reconhece que Deus era na vida dele. E a Bíblia diz que ele era ajuizado e sábio. E aí, irmãos, eu quero que você entenda que o Senhor nos chama para viver um ano, não só que estejamos cheios do Espírito de Deus. Porque, irmãos, se você não estiver cheio do Espírito de Deus, você vai estar cheio do seu ego. E não há espaço. Hoje nós estamos vivendo uma mudança de conceitos, aonde está tentando se pregar o evangelho, a teoria coach. Um evangelho coach, aonde você é o centro, aonde você alcança o sucesso, aonde você tem que romper, aonde você vai ter uma chave, aonde você vai ter ali vai mudar o mindset. É você, é tudo sobre você, gira em torno de você. A bênção é se você for próspero, a bênção é se você for honrado, a bênção é se você crescer. Só que o Evangelho de Deus, irmãos, mostra exatamente o contrário. A Bíblia vai mostrar exatamente o contrário. Por quê, irmãos? Porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha uma maturidade. Declare comigo: ajuizado, maturidade e sabedoria. Declare comigo: o Espírito de Deus
maturidade e sabedoria. Por quê, irmãos? Porque você vai ter tomadas de decisões. Mas quem está cheio do Espírito de Deus não toma decisões para si. Porque, irmãos, ele revela o governador, o faraó, e a Bíblia diz que ele é reconhecido como alguém que tem juízo, maturidade, entendimento, sabedoria, e era cheio do Espírito de Deus. O servir é para que as pessoas enxerguem em nós Cristo. O servir é para que as pessoas olhem em nós, irmãos. Você acha que ele foi para lá só para ser honrado? Não, ele foi elevado a outro nível para servir em outro nível maior. Ele não estava preocupado com a sua honra, porque aonde ele estava, tanto na prisão como no reino, no governo, ele continuava tendo o Espírito de Deus, ele continuava exercendo sabedoria, ele continuava, aleluia, sendo ajuizado, maduro o suficiente para não se deixar levar pela honra. E aí eu queria terminar essa palavra, por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que ele é convidado para administrar a casa, o reino. Por ele ser um homem cheio do Espírito, Deus colocou uma responsabilidade maior para ele. A honra do cristão não está em ser reconhecido. A honra do cristão é em o Senhor poder confiar coisas maiores para você. É o Senhor confiar responsabilidades maiores para a sua vida. É o Senhor te aprovar na limitação, na adversidade, na simplicidade. Por isso que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor colocará no muito. Mas no muito as pessoas pensam, meu Deus, é riqueza, é prosperidade. Não, irmãos, são grandes responsabilidades. Irmãos, diz o sábio filósofo, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, disse o sábio Peter Parker, Homem-Aranha. Disse Peter Parker, o sábio Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Irmãos, para o cristão não é diferente. Quando Deus te eleva de nível, a honra é em você representar em outro nível o nome do Senhor. Mas mesmo lá, você não pode se deixar ser levado para o seu ego, porque não é sobre você, é sobre Ele. Que Ele cresça e nós venhamos diminuir, porque se Deus te honrar, não é honrar para te colocar no lugar de governo, para você pisar, para você dizer, não, agora olha onde eu estou, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê aqui, irmão, aqui tem sabor de mel. Não é sobre isso, irmão, não é sobre isso, irmão. Estão explicando errado, irmão, meu Deus do céu. É sobre servir em todos os níveis. É servir, aleluia, debaixo de honra, sem perder o foco do serviço. É ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus, para que o homem e a mulher de Deus manifeste o reino de Deus. E aonde você estiver, vai servir. Por quê, irmãos? Deus honrou José para que ele servisse e abençoasse não só o Egito, mas também servisse e abençoasse aqueles que pisaram nele, aqueles que o venderam ele, aqueles que deixaram ele para trás. Sabe quem? Os seus irmãos. Deus o elevou para que ele continuasse sendo servo e servisse os seus irmãos. É sobre isso. Ele voltou a estaca zero lá de trás. Deus o elevou para que tudo aquilo que na vida dele pareceu uma prova, uma luta, uma adversidade, uma injustiça, mostrasse que era verdadeiramente o trabalhar de Deus para glorificar o nome do Senhor sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Tem um louvor que diz assim: mais de ti e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua. No final das contas, ele entendeu
E eu entendo que esse último princípio de viver uma honra sem perder o foco é você entender que a glória não é sua. A carreira que foi alcançada, o plano de carreira na vida de José, não foi para ele ser conhecido. Foi para que o Senhor pudesse abençoar não só ele, mas a sua casa, a sua família, os seus irmãos. Servir com excelência neste lugar é entender que aonde você for, você vai ser abençoado, próspero. Deus vai te honrar, vai te abençoar, mesmo em situações adversas. Mas no final, é sobre servir uns aos outros, é sobre ser canal de bênção uns aos outros, é sobre apoiar uns aos outros. Sabe como a Bíblia diz que a igreja primitiva trabalhava? Todos tinham tudo em comum e não lhes faltava nada. Sabe por quê? Eles vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para que aqueles que tinham mais necessidade fossem nivelados a eles, para que ninguém passasse dificuldade, para que eles entendessem a importância de ser um canal de bênção, não para a própria honra, mas para ser um abençoador, para a glória do Senhor. Um abençoador para a glória do Senhor. Quando Deus nos chama para um tempo de excelência, Ele está nos chamando para uma responsabilidade maior. Não é que nós não servimos, é que há um nível que Ele quer de serviço que glorifique ainda mais a Ele. Ele quer um nível, uma qualidade ISO do céu, um crivo aonde nós não vamos oferecer a Ele qualquer coisa. Eu vou declarar: na sua casa você vai ser aquele que será o maior servo, mas que será o maior abençoador da tua casa. Sobre o teu trabalho você vai ser o mais servo, e quanto mais servo, mais abençoador você vai ser do teu trabalho. Aonde você estiver, em Sorocaba, nessa cidade, nessa região e nessa igreja, quanto mais servo, mais abençoador você vai ser, em nome de Jesus. Deus quer te usar na tua capacidade, na sua condição, mesmo na sua limitação, porque Ele te fez, Ele te formou para o seu louvor, Ele te formou para ser um adorador. E adorador não é só aquele que canta, não é só aquele que muitas vezes declara: Senhor, eu te amo, mas que quando serve com amor, quando serve de coração, quando serve em tudo que vai fazer, coloca o Senhor como centro, coloca o Senhor como prioridade. E eu quero declarar: Deus está te chamando, aleluia, para deixar as coisas que ficaram para trás. Um dia José chega para os seus irmãos e fala: irmãos, não fiquem tristes, eu sei que tudo que aconteceu foi para que o Senhor preparasse esse momento, foi para que guardasse você, foi para que abençoasse você. Então não vou culpar vocês, eu não vou humilhar vocês, não. Sabe por quê? Porque eu sei que foi o Senhor que permitiu passar tudo isso. Ele serviu na casa de Potifar, Ele serviu na prisão, Ele serviu no governo, porque no final a sua família, Deus tinha um propósito, para que no coração de José não entrasse, aleluia, a vaidade, não entrasse, aleluia, a grandeza, mas tivesse a sinceridade de ver, aleluia, que o Senhor deveria ser glorificado. Eu quero dar uma boa notícia para você. Esse ano é um ano que o Senhor vai ser glorificado poderosamente na sua vida. Esse ano é um ano que o Senhor vai ser conhecido na tua vida. Esse ano é um ano que as pessoas vão dizer: ei, precisamos levantar pessoas que sejam ajuizadas, pessoas sábias, mas que tenham o Espírito de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar você, aleluia, como um homem e uma mulher com um coração simples, um coração humilde, um coração sincero, mas que verdadeiramente colocou o Senhor no centro. E quando Ele está no centro, nada mais importa, porque não é sobre mim, não é sobre honra humana, é sobre Ele, a honra que daremos a Ele com as nossas vidas, com o nosso coração, com as nossas mãos, com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa excelência para Ele. Labadagaia sorebalai. Oh, aleluia! Oh, aleluia,
Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmãos. 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 Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo. Aleluia. João 12:26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo, Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é santo, aleluia. Deus vai te usar dentro da tua condição. Quer ver? 1 Pedro 4:10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, aleluia, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Glória a Deus, aleluia. Marcos 9:35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Servir com excelência é você colocar Deus em primeiro lugar, servindo o próximo, manifestando a luz e a presença, a graça e o amor de Cristo aonde você caminhar. Jesus para a Santa Ceia e fala: eu vou mostrar para vocês como é o princípio de honra no reino. E lavou os pés dos seus discípulos. E mesmo os discípulos falando: não, Senhor, nós não somos dignos. Não, eu tenho que fazer isso, para que vocês entendam o que é servir. É colocar o seu eu em segundo plano e colocar o propósito de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Servos uns dos outros, porque Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. O servir com excelência começa dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti sobre a minha vida. Quero mais de Ti sobre a minha vida. É sobre Ele. Quanto mais cheio do Espírito, quanto mais cheio da unção, quanto mais cheio da presença, mais desejo de ser servo você vai ter. Adore ao Senhor. Declare isso a Ele. Coloque a sua mão no coração. Declare: menos de mim, Senhor.